Esta é a primeira edição do podcast Falando em Túneis, do Comitê Brasileiro de Túneis. Eu sou o jornalista Elvio Faleiro e vamos estar aqui com os principais nomes da indústria de túneis no Brasil e no mundo. Nós estamos com o presidente do Comitê Brasileiro de Túneis, o engenheiro Jairo Pascoal Júnior, com o ex-presidente do CBT, o geólogo Hugo Rocha, e o membro do Comitê Brasileiro de Túneis há muito tempo, que é o Flávio Lobato. Jairo, o motivo principal da gente estar com a nossa conversa aqui hoje é falar do WTC, que é o Congresso Mundial de Túneis. O último que aconteceu foi agora em Nápoles, de 3 a 9 de maio, e vocês estiveram lá presentes, e vocês podiam contar um pouco para a gente, para começar um pouco o que é o WTC, quando que ele começou, qual a importância, número de participantes, para a gente ter uma ideia desse evento tão importante para a comunidade tuneleira do mundo. O WTC é o Congresso Mundial de Túneis, organizado pela Associação Internacional de Túneis. Ele ocorre todo ano, por consequência da Assembleia Geral da ITA. Em geral, ele congrega uma feira, palestras técnicas, discussões, fóruns dos grupos de trabalho da própria ITA, que hoje são da ordem de 17 working groups ativos, e costuma ter milhares de pessoas, ou seja, estamos falando aí de números que vão variar de 1.200, 1.300 a 2.000 participantes nesse ano, expositores na feira técnica, que costumam variar entre 150 a 220 expositores. Este ano tinham 200 expositores na feira. Trabalhos técnicos que giram em torno de 500 a 800 trabalhos, dependendo do ano. Este ano a gente teve cerca de 690 trabalhos, então ricos, um livro muito bom. Então esse é o WTC. Ô Jairo, você falou da ITA, que é a Associação Internacional de Túneis e do Espaço Subterrâneo, que é a entidade que organiza o WTC. A gente precisa explicar um pouco o que a ITA é. Bom, a ITA é uma associação internacional que foi fundada pelo ideal do professor Muir Wood, inglês, na década de 70, tendo a sua primeira reunião em 1974, onde originou o primeiro WTC, e que ela busca organizar os países, ou seja, a gente se reúne nessas assembleias gerais como se fosse uma reunião da ONU, onde cada país tem o seu representante, nós sentamos numa mesa redonda, né? Ou seja, numa forma circular, onde cada um tem a sua bandeirinha na frente do seu país. Atualmente, após a 45ª Assembleia Geral da ITA, que ocorreu em Nápoles, o total de países membros são 78 países que são membros da ITA. E ela tem o objetivo de difundir o conhecimento do uso do espaço subterrâneo, seja para construir, seja para utilizar, os benefícios que eles podem trazer para a sociedade, a sustentabilidade, e ela vem migrando já há pelo menos uns 20 anos. Aí o Hugo pode me ajudar, porque ele tem uma história no comitê mais ampla do que a minha, ou seja, voltei para o comitê pelas mãos do Hugo em 2011, onde ele passa a mostrar para o mundo o porquê ir para o subterrâneo, quais são as formas de você ser sustentável, de você ter cidades mais resilientes, de você fazer transformações da superfície em detrimento de utilizar os benefícios do espaço subterrâneo, né, Hugo? Essa Why Go Underground, né, é uma publicação, inclusive, da ITA da época, que foi, acho que na gestão do André, que o André foi presidente do CBT. André Assis foi presidente da ITA, foi o primeiro brasileiro a ser presidente da ITA, e agora nós tivemos uma segunda gestão do Tarcísio, que terminou nesse congresso agora. A ITA, ela tem um caráter bastante interessante, que ela congrega tanto a parte acadêmica, como a parte técnica, como a indústria de túneis. Porque existem algumas associações, por exemplo, da ABMS, é mais um caráter mais técnico. A ITA, ela tenta juntar essas duas coisas e ao mesmo tempo ela tem um certo caráter normativo, que não é oficial, mas ela procura difundir as boas técnicas no mundo.
tanto da parte construtiva como da parte de desenvolvimento tecnológico, de projeto, desde a parte mais, aquele cálculo mais sofisticado, até como ser projeto concreto, até como você lança o concreto projetado. Então, esses working groups que o Jairo falou, eles são muito importantes, que eles vão desenvolvendo, emitindo relatórios com a melhor prática de cada um desses casos, entendeu? Então, a ITA, nesse aspecto, ela cresceu muito. E eu sempre brinco, até desde a época que o secretário-geral era o Claude Berenguer, eu brinco que como existe a Fórmula 1 que vai andando nos países, só que mensal, né? Existe a Fórmula Túnel, que é a ITA. Eles vão andando uma vez por ano em cada país. E você vai atrás, né, Hugo? Eu, às vezes, vou. Quando dá, eu vou. E eles tinham até o Bernie Eccleston, que era o Claude Berenguer. Agora é o Olivier Vion. Mas é toda uma montagem, claro, guardadas as proporções da Fórmula 1, claro, que vai todas as empresas, as meninas nos estandes. É tudo igual à Fórmula 1, assim, só que guardadas é a Fórmula Túnel. E você já participou de cerca de 10 congressos, já fui, 10 congressos. Desde a Índia, em 2008, que na verdade foi um incentivo do André Assis na época, que ele estava na ITA. E ele algumas pessoas do metrô já tinham ido em algumas versões, né? Mas não tinha uma sequência isso. E aí, por algumas razões, provavelmente econômicas, pararam de ir, né? E aí o André Assis, na época, o Sérgio Salvador, era diretor do metrô, falou: você precisa mandar o pessoal lá para se atualizar, porque você fica muito na orelha de que o empreiteiro fala. O empreiteiro fala, não dá para fazer tal coisa, então você acredita, né? E quando você vai lá e vê que dá, você briga com o empreiteiro, né? Com o nosso aqui, com o Flávio Henrique, com esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é uma congregação, tá? Todo mundo se ajuda, todo mundo puxa para o mesmo lado. E aí eu comecei a ir nesses congressos. Aí, por acaso, eu acabei participando do CBT, fui vice-presidente, aí acabei sendo presidente também, e organizamos o WTC 2014, que foi no Brasil. Depois, a convite do Jairo, eu fui em 2016, não fui pelo metrô, fui pelo CBT, para, entre aspas, participar da candidatura do Tarcísio lá, que o Tarcísio já estava quase eleito, né? Mas foi mais... O Tarcísio Barreto Celestino é um engenheiro brasileiro que ocupou a presidência da ITA até este ano. Até maio. Até Um dos organizadores da comitiva brasileira para Nápoles agora, para o WTC de Nápoles, foi o engenheiro Flávio Lobato. Flávio, conta um pouco como foi organizar, como é que foi a reação das pessoas... Deixa eu só fazer uma parte. O primeiro congresso que eu fui por causa dele também. Nós somos juntos. Foi na Índia, em 2008. E foi bem legal, né? Bem legal. Porque a Índia é um país bem... uma cultura bem diferente. É marcante, né? Uma viagem marcante. Mas essa comitiva ela foi muito, muito rica, né? Nós fomos em 37 pessoas, alguns saindo aqui do Brasil, outros saindo de várias partes do mundo. Mas num determinado dia nós éramos em 37 pessoas lá, brasileiros. A gente começou esse trabalho logo depois do Tunnel Day, que é o dia de Santa Bárbara. Aconteceu em São Paulo este ano. Isso. Foi ano passado. Foi dezembro do ano passado. Tá. E aí o presidente, o Jairo, pediu para tentar juntar um pouco mais das pessoas aqui da comunidade tuneleira. E aí a gente já conseguiu conversar com bastante gente a partir de janeiro e fevereiro. Começamos a fazer um movimento de tentar resgatar alguns ex-associados, alguns participantes do CBT que estavam um pouco adormecidos. E no final das contas a gente conseguiu juntar uma turma boa. Fomos em 37 pessoas. Um detalhe interessante, Elvio, é que o Flávio Henrique, ele também ajudou a gente a organizar a comitiva de 2016 em São Francisco, que foi a eleição do Tarcísio. Que legal. Então a gente forma um ciclo novo, onde a gente está buscando essa aproximação, trazer de volta e motivar novos, que é inspirado pelo nosso grande Zagallo. Porque vem daí onde o Akira vem motivando e incentivando a gente. Zagallo é o apelido do Akira. Akira Hiroshima. Carinhosamente. Ele foi o primeiro presidente do CBT? Não foi. O primeiro presidente foi o Sérgio Fontoura, do Rio. Certo. Depois foi o Argimiro, do metrô. Depois o André Assis. Depois o Akira.
foi quando eu fui convidado para participar do CBT, que eu fui secretário dele. Depois do Akira foi o Tarcísio por 2 anos, 2 gestões. Depois eu fui 2 gestões. Depois voltou o Akira, o Tarcísio com o Jairo vice. O Jairo também foi vice da minha gestão, né? Depois o Werner e agora o Jairo. Perfeito. Agora, esse apelido do Akira foi interessante. Até eu estava hoje comentando com ele que ele foi o nome mais lembrado, que fez muita falta no Congresso. Ele também está presente em quase todos, né? Dessa vez, infelizmente, ele não pôde ir. E eu estava lembrando para ele que ele fez muita falta. E essa história do Zagallo foi assim, quando a gente conseguiu trazer o 2014 para o Brasil, isso foi na Finlândia em 2011. Você estava, Flávio, em 2011? Não foi. E acho que foi o trabalho de mais equipe que eu participei até hoje. Porque eu brinco até com o André, com o Tarcísio, todos eles. Eu sou o menos qualificado de todos. Eu não tenho doutorado, eu não sou professor doutor, né? Então, e esses medalhões, no bom sentido, eles têm um certo... uma aura, assim, o que é meu, o que é dele. Mas é o mais modesto, né? E como eu sou assim, eu era meio café com leite, todo mundo me ajudou. Todo mundo me ajudou. Então, aquele congresso foi muita gente e todos deram o máximo de si para a gente conseguir fazer a campanha de trazer o congresso para o Brasil. E quem foi o maestro disso foi o Akira. O Akira, bacana. Por isso que eu chamava ele de Zagallo. Eu falava, vocês vão ter que me engolir, porque o Akira é um cara que você aprende a respeitar o trabalho dele. Você pode dar, é impressionante. Ele faz a coisa acontecer. Às vezes você até briga com ele, mas ele faz acontecer. Em breve ele será convidado naturalmente para participar de um podcast aqui do Falando em Tunis. Com certeza. E para a gente comentar um pouco do que é o WTC, algumas coisas interessantes. O Brasil já teve a oportunidade de sediar o WTC 2 vezes. Uma em 1998, onde o André foi defender a candidatura do Brasil, aí ganhou, passou a participar do Conselho Executivo e isso, de uma certa maneira, expôs o Brasil e levou o Brasil à primeira presidência da ITA. Depois o Hugo, que tem qualidades que ele não coloca adiante, mas é uma pessoa diferenciada, teve a felicidade, né, Hugo, eu diria assim, e a oportunidade de, como presidente do CBT de 2011 a 2014, disputar a segunda sede do WTC no Brasil e entregar o Congresso em 2014 no Brasil. Então, acho que foi muito bacana, que alçou aí o Tarcísio ao Conselho Executivo, porque ele representava o WTC perante o Conselho Executivo e que ajudou e apoiou com o sucesso da entrega que o Hugo fez com toda a equipe, mas ele era o nosso líder do WTC. E aí o Tarcísio, em 2016, vem a ser o presidente que está concluindo a ITA, e assim a gente tem esse ciclo. Então, o WTC nos traz muito boas lembranças. E a mim também, porque pelo WTC, pelo convite do Hugo, eu tive a oportunidade de me aproximar mais do próprio CBT e aprender muito com eles. E eu tenho uma pergunta sobre isso, quer dizer, um país como o Brasil, que não está na dianteira da indústria tuneleira do mundo, né? Na verdade, a gente está bem atrás, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista do número de obras. A gente é muito carente em relação a isso. No entanto, mesmo sendo um país com relativamente tão poucas obras subterrâneas, conseguiu fazer 2 presidentes da principal entidade internacional de Tunis. Que explicação que vocês encontram para isso? A minha é porque a engenharia brasileira, até por ter tido a oportunidade de viver e trabalhar fora do Brasil, é muito boa e não deve em excelência para nenhum outro país. Então, as pessoas que são recursos importantes de fazer engenharia, nós temos engenheiros, geólogos, técnicos brasileiros espetaculares. Nós não temos volume de obra, mas nós temos obras de grande vulto. Perfeito. Que são marcos na engenharia, na tecnologia internacional. E nós tivemos, certamente, na década de 70, obras muito boas e empresas de engenharia excelentes, que infelizmente, por decisões de negócio estratégicas e pela economia que a gente passou a ter nos últimos 40 anos, foram diminuindo e não se expandiram globalmente. Mas os engenheiros têm a capacidade, porque tem vários colegas nossos
que ministram cursos, que dão aulas em universidades na Europa, nos Estados Unidos. Então, o nível técnico brasileiro é espetacular. E o metrô de São Paulo, onde o Hugo tem uma carreira muito bacana, é exemplo de sistemas ao redor do mundo, não só na parte de construção, como de operação, manutenção, que eu acho que é muito interessante o Hugo poder adicionar, ou seja, pôr muito mais disso, até pela sua experiência maior do que a minha. Eu senti bastante isso nesse congresso, que apesar de todo o problema que a gente é muito respeitado lá fora ainda. Uhum. A gente, eu digo, o corpo técnico brasileiro, o metrô de São Paulo, por exemplo, muito respeitado. Mas isso vem de algumas coisas. Por exemplo, alguns técnicos, por exemplo, o Tarcísio, o Arsênio Negro, o André Assis e outros, tem vários outros aí, sim, são muito respeitados lá fora. Uhum. Tem um desenvolvimento muito importante, são convidados para dar cursos lá fora. O NATM, o túnel NATM feito todo com concreto projetado, o Brasil foi pioneiro nisso nos anos 80. Explica um pouquinho o que é o NATM. O NATM é um nome, é uma marca de túneis austríacos, mas na verdade é um túnel convencional, não feito com tuneladoras, não feito com TBMs, com tatuzões. Ele é feito escavado sequencialmente e revestido com concreto projetado, né? E é um túnel mais... como é que se diz, mais artesanal, só que em algumas situações ele é mais adequado do que uma tuneladora. Extensões menores, seções variáveis, nessa situação. E o Brasil desenvolveu muito a tecnologia de uso de concreto projetado como revestimento definitivo de túneis. Isso foi respeitado nos anos 80 no mundo inteiro. Hoje nós estamos ficando um pouco para trás em relação a isso. Mas foi. E a outra coisa também que aconteceu aqui foi o desenvolvimento dos poços circulares, que na verdade são túneis verticais, é a mesma tecnologia, desenvolvido por brasileiros, que era uma equipe da Figueiredo Ferraz, que hoje é a CJC, que é o Carlos, o Campanhã e o Zé Carlos, e hoje o Pedro França também representa isso. É uma metodologia que foi desenvolvida por brasileiros, aplicada no exterior. Primeiro foi aplicada em Portugal, antes de aplicar no Brasil, e foi muito usada aqui em São Paulo e outros países, e outras cidades. Porém, é uma metodologia ainda não muito conhecida lá fora. Quando nós apresentamos no Congresso da Hungria, em 2009, o Tarcísio apresentou, fizemos um trabalho junto, ele apresentou, nós fomos assim, recebemos muita crítica sobre essa metodologia. Eu levei um consultor espanhol, o Carlos Hotel, visitar a Estação Luz, que foi feita com essa metodologia. Ele olhou e falou, linda, jamais faria, muito insegura. Hoje eles estão correndo atrás disso. E a prova disso é que na visita técnica do Congresso de Nápoles, eu, conversando lá, uma pessoa falou, você é do metrô, tem uma pessoa que queria te conhecer. É um brasileiro que trabalha no Grand Paris, que é uma das maiores obras subterrâneas que estão fazendo no mundo hoje. E ele veio falar para mim que eles estão estudando nossos casos para aprender, porque eles querem fazer algumas coisas de postos como tem no Brasil. Então, o Brasil, apesar de não ter volume, perfeito, tem alguns pontos muito fortes, né, de atuação. Perfeito. Tá? Flávio, você queria participar dessa discussão aí? Não, eu não conheço tão bem assim a história da ITA e essa coisa dessa fama, né, brasileira. Mas eu, como construtor, eu tenho certeza que a nossa qualidade construtiva não deixa nada a desejar para ninguém. Se você pegar os últimos 10 anos aí, a Engenharia Nacional, as construtoras brasileiras fizeram grandes obras, grandes projetos. A pena é que o metrô de São Paulo hoje ainda tem uma extensão muito pequena, né? Ela é muito, pelo tamanho de São Paulo, ela é muito tímida ainda. Mas se acredita que vai se fazer grandes projetos ainda, e acho que a expansão é natural e acho que a engenharia brasileira vai voltar a ser o que era antes, né? Pelo menos voltar a crescer, pelo menos, né? Em número de projetos. O Hugo já estava falando um pouquinho de Nápoles, então eu queria a pergunta agora indo do WTC de uma forma geral para o WTC em Nápoles, né? Por que houve a escolha de Nápoles e que peculiaridades tem a cidade e a região para serem sede desse evento? Bom, Jairo. A escolha da sede do WTC é sempre um evento dentro da ITA. A cada Assembleia Geral se escolhe a sede que vai levar o WTC 3 anos adiante. Então, este ano que passou, nós votamos e quem ganhou foi o México com Cancún para 2021.
1922. Nápoles, ela concorreu, e aí concorre-se o país membro com uma cidade. Então, Nápoles concorreu em São Francisco, com a Inglaterra, com Londres e com a Turquia, Istambul. Istambul, exatamente. E aí, parada federal, sim, né? Federal. Internacional. A briga é feia. Internacional. E esse ano tiveram 3. Por exemplo, São Francisco levou num ano em Genebra, que só apresentaram eles, então foi mais fácil. Mas existem alguns pontos importantes, e a própria ITA, com o crescimento dela, vem profissionalizando e estruturando essa escolha, a qual a gente recebeu um draft para poder discutir desse método este ano. Mas no passado, o que é importante? Que você tenha técnica, que você tenha infraestrutura para receber o pessoal, que você tenha acesso fácil por avião, que você consiga desenvolver e entregar para as nações algo que elas possam aprender, que elas possam ver de exemplos. E no caso de Nápoles, da Itália, o que eles levaram para lá, que é o tema... O tema do congresso era a união dentro da engenharia, da arquitetura, da arqueologia e das artes, e não somente a nossa técnica de geólogo, de engenheiro mecânico. E isso eles conseguiram mostrar para a gente, ou seja, uma cidade que tem muita história, né? Muita história, e onde o subterrâneo está sendo explorado e exposto enquanto museus em estações de metrô, enquanto descobertas arqueológicas nas escavações. Eu, com a correria do Congresso, das questões de representar o Brasil, não tive a oportunidade de ver muito disso, mas o Hugo e o Flávio têm a impressão que visitaram as estações e participaram. Vocês poderiam contar um pouquinho disso, se a gente retomar... No último dia do congresso, fomos para uma visita técnica no metrô de Roma, e lá eles mostraram que aqui no Brasil também tem arqueologia, também é necessário, é usual se fazer o serviço de arqueologia para investigar o subsolo, ainda mais quando tem regiões que têm civilização antiga. Mas o que se vê lá na Itália, em Roma, é outro nível de arqueologia, né? São civilizações em camadas, são várias civilizações, uma sobre a outra, e eles levam isso muito a sério, a ponto até de alterar o projeto da estação para preservar o que foi encontrado lá. E aí vira arte, vira... Então esse link realmente que fizeram entre a nossa engenharia de túneis, né, do subterrâneo, com arqueologia e arte foi muito destacado lá. E inclusive teve um capítulo separado só para esse enfoque deles, né? Então foi muito rico. Isso lá com certeza. Isso é um pouco inovador, um pouco nos WTC, sim, esse tipo de coisa. De certa forma, sim. A gente não tinha visto isso até então, né? Eu achei muito bem colocado lá em Nápoles. E tem algumas características importantes de Nápoles que é um pouco diferente de outras cidades. Nápoles foi uma cidade grega. Depois ela foi uma cidade romana. Depois ela foi uma cidade espanhola. Isso já depois da Idade Média. E essas cidades elas foram destruídas não pelo vulcão, por corridas de lama que ocorreram. Então você tem estratos da cidade com preservação de cada uma dessas civilizações, né? E tem uma característica interessante de Nápoles, que como é uma região vulcânica, tem uma rocha que chama tufo, que é uma rocha uma rocha muito porosa de origem vulcânica. Essa rocha tem uma característica que ela é resistente, mas fácil de escavar, porque ela é porosa. Por isso que tem muito subterrâneo milenar em Nápoles. Eu fui visitar um dia lá a cidade subterrânea, você tem cisternas, você tem coisas da época dos romanos ainda, tá? E cada nível que você encontra, você tem toda a história preservada. Então, por exemplo, tem um teatro lá, um anfiteatro que você visita, que ele foi construído pelo Nero.
Você entra numa casa, eles puxam uma cama, levantam um alçapão, você vai no anfiteatro construído pelo Nero. Você tem a sala onde o Nero ficava. E diz que ele era tão inteligente, conhecia tanta coisa, que a estrutura do anfiteatro ela é toda de rocha assentada, né? E no meio ele mandou assentar nesse formato em forma de diamante. Por quê? Porque ele sabia que tinham sismos e os sismos tinham uma preferência de deslocamento. Então, você colocando a estrutura de outra maneira, era mais resistente a sismos. Tá? Então, Nápoles ela tem uma história muito grande de muitas grutas, cavernas, ocupações. Então, isso foi muito interessante. É a parte arqueológica deles. Eu fui fazer a visita técnica em Nápoles. Né? Tem um trecho da linha 6, são 4 estações. Eu visitei esse aí trecho todo. Eles estão gastando, naquelas 4 estações, 200 milhões de euros só para escavação arqueológica. 200 milhões de euros. Eu falei, até a pessoa do metrô de Nápoles estava lá, eu falei para ele, mas só nessa estação, que é a estação município, que é ao lado de um castelo, pega a fundação do castelo. Falou, não, nessa aqui foi só 100. Né? Os outros 100 foram nas outras 3. Então, isso é porque eles estão em crise. E o custo da estação é 70 milhões de euros, da estação inteira. Só a arqueologia saiu 100 milhões de euros. Só que eles estão em crise, só que tem dinheiro da Comunidade Europeia. Todo lugar tem a placa da Comunidade Europeia, a Angela Merkel está colocando dinheiro lá direto. Né? Então é outro mundo nesse aspecto. Agora, a abordagem que foi dada, eu acho que túnel nesse congresso foi um detalhe. E é legal, porque a arquitetura das estações, a busca da excelência arquitetônica, a preservação do meio, eles não estão tão preocupados com prazo, não. Desde que faça bem feito, está resolvido. E aí vem um gancho para aquilo que eu tinha comentado um pouco atrás, onde a gente começa com uma associação de túneis, mas vai para o espaço subterrâneo, onde no contemporâneo, o espaço subterrâneo tem um valor para a civilização muito grande. E aí eu acho que esse é um exemplo, é a entrega de um WTC que mostra isso, passa essa mensagem através de um programa que eles fizeram dentro dessa temática. Né? Que às vezes é muito mais fácil a gente desenhar ou pintar ou falar coisas visualmente. Acho que eles conseguiram cumprir isso. Né? Sim, é difícil encontrar um local com tanta carga disso como Nápoles. Porque é chocante, você fica impressionado com as coisas que tem lá. É a segunda vez que eu vou para Nápoles, já tinha ido há uns anos atrás, mas ficou um monte de coisa para ver, porque é subterrâneo. Você tem cidade subterrânea em vários lugares e já existia técnica subterrânea desde aquela época. Como é que se escavava, como é que se sustentava os maciços. Então, acho que foi muito feliz a escolha de Nápoles. Tem uma coisa interessante que eu observo de vocês, que são 2 engenheiros e um geólogo, né? Mas, numa conversa anterior, a gente estava falando de que da comunidade tuneleira participam profissionais de muitas outras áreas, né? O Jairo poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. Ou seja, túnel ou espaço subterrâneo não é mais, hoje, uma coisa só de engenheiro e geólogo, né? De engenheiro de minas, engenheiro geotécnico. Para você ter um espaço subterrâneo sustentável, onde você tem funcionalidades que o ser humano tem que participar, você precisa de arquiteto, você precisa de comunicação visual, você precisa de conforto térmico, acústico, de questões de fluxo, ou seja, então você tem muitas outras questões. Para vender isso, né, para contratar isso, para entregar isso e para manter, você precisa do administrador, você precisa do advogado, o administrador de contratos. Então, ou seja, existe uma multidisciplinariedade no uso, na construção, na concepção do espaço subterrâneo, que ele vem aumentando essa discussão. Se eu não estou enganado, o próprio pessoal da Holanda, que vem movimentando umas discussões sobre cidades resilientes, o uso do espaço subterrâneo, eles têm incorporado toda uma área de humanas que ajuda a desenvolver isso e você projetar. Então, sociólogos, historiadores, geógrafos, outras pessoas que complementam essa integração do complexo que é você planejar cidades onde você vai ter
50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas. Acho que a China, eu escutei eles dizendo que tem uma cidade deles que vai ter 100 milhões de habitantes em questão de 10, 20 anos. Então, ou você consegue ajustar tudo isso, planejar adequadamente e com vários outros fatores, né, que muitas vezes foge ao engenheiro cartesiano, e com isso você começa a trazer outros profissionais, outras pessoas interessadas e que são importantes nesse contato. Isso representa um desafio bastante grande também para o construtor, não é, Flávio? Sem dúvida. Um destaque também que a gente observa no WTC e nessa comunidade toda é a indústria tuneleira de equipamentos, né? Perfeito. Então, eles têm uma cadeia completa de equipamentos. Hoje, as tuneladoras, né, as grandes tuneladoras estão aí, uma indústria muito forte, muito presente no Congresso, e de equipamentos, acessórios, e tem toda uma indústria mecânica, eletromecânica nisso tudo. No espaço subterrâneo hoje também existe uma tendência natural à conectividade do usuário, né? Hoje todo mundo está conectado no 3G, 4G, 5G, e isso também é muito explorado lá. A parte de comunicação visual é muito forte hoje nas estações, e uma coisa que nós vimos também, tanto em Roma, na estação que fica ao lado do Coliseu, como em outras apresentações que tiveram lá, a questão que eles fazem é que cada estação é uma obra de arte. É impressionante como se dá valor a uma estação que tem um destaque, tem uma arquitetura diferente, tem uma proposta diferente. Uma das apresentações que teve no Congresso foi do pessoal da Noruega. Eles colocam, acho que 2% de cada projeto destinado à arte. Né? Então eles fazem realmente daquilo um centro cultural, na verdade, muito mais do que uma estação de metrô. Foi bem interessante. Acho que um ponto alto desse congresso também, acho que o Jairo pode falar um pouco mais também, é o lançamento do Emerald Book, né? O Emerald Book foi um trabalho conjunto do FIDIC, que é a Federação Internacional de Engenheiros Consultores, que tem mais de 100 anos. O FIDIC é um órgão regulador e estabelece normas de engenharia que o Banco Mundial, inclusive, recomenda, né? E a ITA fez uma associação com o FIDIC e lançou um livro só sobre obra subterrânea. Foi lançado no Congresso, agora em Nápoles. Eu te diria que acho que, se fosse resumir o Congresso, acho que uma das coisas mais importantes do Congresso é esse Emerald Book, porque ele estabelece as diferenças de uma obra subterrânea com as outras, sugere tipos de contrato. Ele é efetivamente um livro, é isso? É um livro. Tá. É um livro, mas um não livro em papel? É um livro em papel, mas é digital também. Tá. Se puder. O Emerald Book, ele nasce do Working Group 3 da ITA, que é o Working Group de práticas contratuais, aonde por anos eles vinham discutindo e debatendo que construir no subterrâneo tem diferenças e especificidades do que construir na superfície. E a FIDIC, que é a Federação Internacional dos Engenheiros Consultores, eles trabalham com contratos específicos para diferentes tipos de obras. Então você tem um EPC, você tem um turnkey, eles têm os livrinhos deles que são Yellow Book, Red Book, Green Book. Então, com essa natureza do FIDIC de trabalhar e colocar padrões de contratos para diferentes tipos de obra, e essa necessidade da ITA, os dois se associaram e criaram no FIDIC o Task Group 10, que trabalhou durante os últimos 4 anos, se eu não estou enganado, em elaborar e conseguir consolidar esse Emerald Book. Os livros do FIDIC, eles são práticas contratuais, são modelos contratuais que alguém pode pegar e aplicar diretamente. Então, eu estou te contratando pelo Yellow Book do FIDIC. Ele tem um padrão de conhecimento estabelecido que eles não vão ficar discutindo especificidades, porque ali está bem definido. Então, hoje, o ganho que a gente tem no mercado, na indústria tuneleira, é, o Emerald Book traduz uma prática contratual em um modelo contratual com condições de contratação gerais e particulares do seu turno que você pode aplicar.
Inclusive no Brasil você poderia fazer isso. Isso é o que a gente está trabalhando para poder trazer e adaptar. Tá. Então você compra o Emerald Book ou qualquer livro do FDIC em hard copy, ou seja, em papel, mas você compra ele eletronicamente. E ao comprar ele eletronicamente, você está comprando a licença de aplicar os padrões de contrato. Então você preenche o seu contrato, os seus dados e você usa, olha, eu vou te contratar pelo Emerald Book. Esse é o padrão do meu contrato. Então uma das coisas que a gente já promoveu terça-feira da semana passada, um evento falando sobre práticas contratuais, formas distintas de poder dirimir claims e outros problemas. A gente começou a introduzir o Emerald Book, o lançamento, e o CBT vai estar fazendo um evento específico do Emerald Book em São Paulo nos próximos 90 dias, onde a gente vai traduzir isso, vai poder traduzir as experiências e trazer alguns advogados para poder discutir, olha, como é que eu adapto a Lei 8666 e a Lei 13.303, que a gente possa ter esse contrato e nas cláusulas específicas, como é que a gente coloca as particularidades das nossas leis ali? Porque ali é o lugar de você customizar os livros, os modelos do FDIC para o seu próprio mercado, para o seu próprio negócio, para as características do empreendimento. Então a gente também está com essa missão, trazendo advogados, trazendo administradores de contrato para poder discutir isso e tentar ver como é que a gente pode difundir o Emerald Book no Brasil e, inclusive, via o FDIC buscar uma tradução para o português, porque os nossos contratos no Brasil precisam ser feitos na nossa língua. Então, isso é uma barreira que a gente tem que vencer rapidamente via o FDIC. E os outros livros do FDIC já têm em português, então, certamente, eles vão ter interesse de poder fazer uma tradução. E a gente do CBT tem interesse de poder angariar ou fomentar que isso ocorra o mais rápido possível. E cabe aí também uma observação que eu acho que é importante, é que durante o Congresso são feitas reuniões dos working groups, como o Jairo falou antes, são 17 working groups ativos, onde são feitas as discussões e se elaboram os documentos que vão ser implantados como normas, né, com uma tendência a ser mais normativo. E um desses grupos, que é o grupo 3, que é o de práticas contratuais, ele foi, vamos dizer assim, conduzido pelo Thiago Erne. Isso foi muito legal. A gente, antes de ir para o Congresso, a gente fez um movimento de tentar fazer a vinculação, ou melhor, despertar o interesse das pessoas que vão para o Congresso a participarem das sessões dos working groups. E isso foi bacana, que a gente conseguiu 18 participações, né, do grupo todo, 18 pessoas estiveram presentes nas sessões. E o Thiago Erne teve uma participação muito legal, porque ele coordenou dois grupos, o de risco e o de práticas contratuais, e conseguiu fazer um workshop onde se produziu material. Isso vai ser publicado pela ITA. E conseguiu fazer uma conjunção de documentos e trazer o Emerald para a gente. Uma via está com o CBT. Eu acho que isso vai somar bastante. Eu, como construtor, naturalmente gostaria muito que tivesse, porque todas as discussões que tem em contrato de obra subterrânea, elas são muito parecidas em qualquer lugar do mundo. Né? Sempre passa pelo imprevisível, né? Ou pelo imprevisto, mas, de qualquer forma, eu acho que esse documento traduzido e difundido pelo CBT vai ajudar muito na gestão das obras e dos projetos, e espero que em pouco tempo a gente tenha isso difundido já. E a participação brasileira no Congresso, através de trabalhos, eu acho que também houve isso. Você poderia falar um pouco disso? Sim, tivemos 5 trabalhos publicados no Congresso. Existe... É um número relativamente pequeno, não é tão representativo assim, embora sejam trabalhos de brasileiros, mas existe agora um trabalho até o final do mês para tentar incentivar um pouco mais os brasileiros a fazerem a publicação, encaminharem os seus resumos e poderem participar do Congresso com os trabalhos publicados.
E aí essa motivação já é para o Congresso de 2020. Que vai ser em Kuala Lumpur, na Malásia. Dias. É de 15 a 21 de maio. Isso. E até o final de maio estão abertas as chamadas dos resumos para serem aceitos e aí virarem artigos para o trabalho. Nós já temos alguns de nós dessa comitiva e uns que não puderam ir, que já apresentaram resumos, já estão aceitos e estão trabalhando para apresentar o trabalho até setembro. Então ainda tem mais 2 semanas para a gente submeter resumos. Nós vamos falar do pós-evento, que é o Ecos do WTC 2019, que vai acontecer no dia 11 de junho em São Paulo. Mas antes eu queria que o Flávio falasse um pouco da programação social, que uma das coisas importantes, e o Hugo também pode falar, os 3, aliás, que desses eventos todos é a reunião, o reencontro de pessoas que se encontram só uma vez por ano, etc. e tal, e vão a jantares, fazem visitas turísticas, enfim. O que você conta, Flávio, dessa parte agradável da viagem? Se você permitisse, eu queria só complementar os trabalhos. Eu acho que esse ano foi muito prejudicado pela situação nossa do país. Claro. Né? Nós tivemos 5 trabalhos de um total de 690. Isso daí dá menos de 1%. Apesar de ter 30 e poucos participantes, que dá 5%. Nós já tivemos um congresso com muito mais trabalho, porcentagem. 5 trabalhos é muito, muito pouco. Tá? Eu tive a felicidade de participar de 2 desses 5 trabalhos. Certo. E um outro terceiro também foi de obra do metrô de São Paulo. Tá? Então você vê que reflete muito o nosso mercado isso. Alguns dizem que quando o mercado está ruim as pessoas escrevem mais. Eu acho que aqui é o contrário. O mercado está ruim e as pessoas estão escrevendo menos. Porque elas estão correndo atrás do pão de cada dia e não dá tempo de escrever. Tá? Então nós precisamos implementar e aumentar muito isso. Porque nós temos coisa para mostrar também. Tá? É uma coisa nessa linha. Então, até a gente tem 5 trabalhos de brasileiros residentes no Brasil. Certo. Porque nós temos uns piratas lá, ou seja, nós temos brasileiros na Alemanha. Bom, a gente tem brasileiro em todos os lugares do mundo. Sim. Os híbridos. Os híbridos. Mas nós temos temos trabalhos de brasileiros que não são residentes no Brasil. E aí acabam enviando. Mas com vínculos fortes com o Brasil, sim, né? estavam na nossa comitiva, mas nessa estatística oficial eles não não contam entraram. os 5. Tá. Então, agora, uma coisa interessante é que eu acho que quase dobra esse número. Não sei se são 8 ou 9, se a gente pega a totalidade, com o pessoal da Austrália, Daniela da Alemanha. Mas engancha naquele outro comentário que a gente falou. Por que os engenheiros brasileiros já foram 2 vezes presentes? Nós estamos presentes no mundo inteiro trabalhando. Então, nós somos mão de obra qualificada. Nós somos técnicos que têm valor no mundo. Agora, conta pra gente, Flávio, isso é verdade, porque a gente fez a estatística aqui da presença. Da comitiva, são 27 brasileiros no Brasil, 3 na Austrália, 2 na Alemanha, 2 na Espanha, 1 no Canadá, 1 na Itália e 1 nos Estados Unidos. Então, essa turma toda conseguiu se encontrar lá e participar do congresso. Antes de falar do resultado dessa comitiva, que a gente vai falar aqui, a gente tem uma tradição desde do primeiro WTC que eu participei e acompanhei, que é o Jantar dos Brasileiros. Então é um momento onde ali a gente de fato consegue juntar quase todos da comitiva e brindar ali a participação, porque muita gente tenta e quer participar, mas nem todos conseguem, né? Então nesse jantar a gente fez um jantar tradicional napolitano, tá nesse material aí que eu deixei aí, essa foto da turma. Acho que a Renata também recebeu as fotos, participou do grupo, ela foi incluída no grupo do WhatsApp, recebeu todas as informações, as fotos e as conversas. Mas a região muito bonita de Nápoles, realmente a cidade em si é linda, passear ali é maravilhoso. É uma cidade que lembra um pouco do Brasil, porque ela tem ela é meio confusa, agitada, também, né? Meio bagunçada, né? Ela tem aqueles roupa no varal, sabe? Uma coisa meio bem italiano mesmo. Ninguém segue lei de trânsito. E lambreta passando para lá e para cá, um negócio. Mas assim, então teve o Jantar dos Brasileiros, que foi muito legal, a maioria participou. Desse grupo dos 37 brasileiros,
Foram 10 acompanhantes, aliás, 11 acompanhantes estiveram com a gente, né? Então a gente pôde acompanhar as esposas, os maridos e tal. Mas também teve, a maioria das pessoas conseguiu ir até Pompeia, a maioria conseguiu ir até Capri e a Costa Amalfitana. Então, assim, teve um momento de turismo também, né? Claro. Embora como a maioria... como sempre acontece em qualquer congresso desse tipo. Exceto o Jairo, que eu acho que não teve um segundo de paz ali. Acho que todo mundo conseguiu dar uma escapada e conhecer alguma coisa. Claro, isso evidente. foi muito legal. Depois, quando nós voltamos, nós fizemos uma pesquisa para saber como é que foi a percepção, né? Porque às vezes vamos falar, eu gostei, foi legal, mas vamos tentar fazer isso. A gente fez uma pesquisa com todos que participaram. Alguns não responderam. E tudo bem, né? Dá um desconto. Mas assim, dos que responderam, 100% achou que valeu a pena ter ido para o Congresso. Então isso é uma coisa que não tem ninguém que acha que perdeu dinheiro, perdeu tempo, foi uma bobagem. E 94% acham que valeu a pena participar da comitiva. Então, assim, os feedbacks que eu recebi foram muito proveitosos, muito construtivos, eu acho. Eu acho que a gente consegue... A observação que eu faria, até para o Jairo, que eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda, é que a nossa comunidade toneleira, ela é tão rica de gente, tão inteligente, participativa, tem uma energia tão boa, que eu acho que o CBT ele tem uma luz diferente, sabe? Acho que o pessoal gosta. Acho que quem está no CBT, quem é da comunidade toneleira, gosta de obra, gosta de projeto, gosta de engenharia. Essa paixão tá traduzida na participação. Obviamente, nem todo mundo consegue viajar por compromisso ou por questão de orçamento, mas quem vai, sem dúvida alguma, tira proveito e gosta. E tenho certeza que a maioria que sai de lá já falou de Kuala Lumpur pra gente. A maioria. Já teve gente até que já fez orçamento já fez orçamento de viagem. E a notícia boa é que é barato. Tá? Então, é barato. É barato. Impressionante. Eu fiquei assim, vou cruzar o globo, né? Vai ser uma fortuna. Não, é mais barato que Nápoles. Puxa vida. Muito bom. Aqui nós estamos na etapa mais para o fim do nosso programa de hoje, do nosso podcast, falando em túneis. E a gente vai falar um pouquinho agora do pós-evento. Quer dizer, o Comitê Brasileiro de Túneis costuma fazer um evento muito interessante pós o Congresso Mundial de Túneis, que é chamado de Ecos do WTC. O Jairo podia falar um pouquinho de como vai ser. Vai ser no dia 11, onde eu acho que é Instituto de Engenharia, à noite, de dia? Vai ser no Instituto de Engenharia de São Paulo, porque a gente compreende que é a casa dos engenheiros, então tem um significado, uma mensagem. A partir de lá, a gente tem um convênio com o Instituto de Engenharia, que depois pode se expandir para outras casas interessantes, mas a gente consegue fazer a transmissão ao vivo pela internet para que todos possam acessar, não somente quem está em São Paulo. Ele começa, esse ano a gente vai fazer uma pequena mudança. Com toda essa questão da indústria 4.0, que a gente já vem discutindo desde a época do Floripa Atum, tentando mostrar tecnologia, o Alex, que foi o nosso representante, Alex Nowak, que é o nosso vice-presidente do grupo de jovens do CBT, que representou o Young Members na assembleia deles lá durante o congresso, ele assistiu o curso Tunneling 4.0. Então foi um investimento que o CBT fez para trazermos um relato mais extenso desse curso. Então vai começar às 16 horas no Instituto de Engenharia. Então das 16 às 18 horas o Alex vai passar pelo curso mostrando os tópicos para que possa disseminar o interesse. E às 18h30 aí a gente começa o Ecos tradicional, onde a gente vai apresentar o que aconteceu na Assembleia Geral, o que teve na feira, o que foi a parte social, o que tiveram de trabalhos, qual foi a quantidade de trabalhos, os tipos. Os brasileiros residentes no Brasil e também residentes fora que tenham interesse em fazer uma pequena apresentação do seu artigo, tem um espaço para eles fazerem. Nós vamos, através do Felipe Gobi, que também é da diretoria,
com essa ação que o Flávio intensificou dos working groups, nós vamos apresentar o que os working groups fizeram. Então, todos os representantes que participaram da reunião vão ter um slide para contar. Olha, esse working group está fazendo isso, e a gente está espelhando, já espelha há algum tempo, e a gente quer motivar e discutir essas coisas no Brasil. Então, esse é o conjunto do que o Ecos representa e que vai ser apresentado lá no dia 11 de junho no Instituto de Engenharia. Alguém queria falar mais sobre isso, sobre o tema ou sobre a nossa conversa? O que vocês acharam do primeiro Falando em Tunis, o podcast do Comitê Brasileiro de Tunis? O que vocês estão achando? Bom, eu adorei essa ideia de poder falar, porque eu acho que a gente consegue chegar muito mais longe. A gente vem já há algum tempo discutindo essa questão da escrita, da fala, do vídeo, e o podcast eu acho que, assim, eu fiquei apaixonado. Não vejo a hora de ter o segundo, que tema, quem que a gente vai trazer, como que a gente põe nessa mesa práticas contratuais, condicionamento, operação e manutenção. Você tem tanta coisa que acho que através de uma conversa dessa a gente pode disseminar, chegando mais longe. Então fiquei muito contente, fiquei muito feliz e achei que a ideia foi muito bacana. E agradeço o Hugo, o Flávio, de comprarem a ideia, de se movimentarem no meio da semana para cá, porque acho que foi muito bacana, muito legal, fiquei contente. Flávio? Achei muito bacana também, acho que isso soma a vontade da diretoria do CBT de juntar as pessoas, é uma forma de deixar as pessoas mais conectadas. Acho que o CBT ele tem um papel fundamental na união da comunidade, nessa coisa de fomentar essa integração dos tuneleiros, e muito dinâmico, é muito bom, vocês são muito legais, então foi muito bom. Hugo, quer falar alguma coisa? Acho que eu já falei demais, né? Aqui a gente fala muito, eu não falo quase, então acho que achei muito bom também, uma dinâmica bem legal, acho que vale a pena a gente precisando de participar de mais alguma coisa. Maravilha. E eu queria perguntar a opinião da jornalista Renata Tomoyosi, que é uma das idealizadoras do Falando em Tunis. Renata, o que você achou? Eu achei muito legal. Acho que, seguindo um pouco na linha do que o Flávio falou, né, dessa luz diferente que o CBT tem, essa vida que o comitê tem, eu acho que é mais um canal para falar com essa comunidade que é tão apaixonada, né? Então, quanto mais a gente conseguir acessar essas pessoas, quanto mais canais a gente tiver, e-mails a gente tiver para conversar com elas, melhor. E acho que o Falando em Tunis chega para isso. Eu também achei, desde o princípio, que ia ser uma coisa legal, porque a gente conhece vocês e a gente sabe que vocês se gostam, se admiram e tem uma boa conversa, uma naturalidade, uma espontaneidade que é muito, muito importante para esse tipo de programa, vamos dizer assim. Então, esperamos que a gente continue com esse projeto e que a gente faça bons programas, convidando Tarcísio, Barreto Celestino, Akira Koshima, André Assis e tantos outros diretores, ex-diretores do Comitê Brasileiro de Tunis. Eu agradeço a Hugo Rocha, geólogo Hugo Rocha, do metrô de São Paulo. Agradeço ao Flávio Lobato, construtor, membro do CBT, um entusiasta do Comitê Brasileiro de Tunis. Agradeço ao presidente do CBT, engenheiro Jairo Pascoal Júnior, e agradeço a Gabriele Amaral, que cuida do nosso som, cuida do som do podcast. Muito obrigado a todos e se vocês curtiram Falando em Tunis, compartilhem com seus amigos, colegas, que a gente vai voltar com programas ainda mais interessantes do que esse. Um abraço e até a próxima.